Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de tolerância geométrica, né? A gente está indo aí para o quarto vídeo, né, dessa sequência, né? A gente vai estar aí falando sobre cilindricidade, né? Vocês vão ver aí que o contexto da cilindricidade é bem parecido com o da circularidade, né? Só que o da cilindricidade ele tem aí o segmento do plano, né? Quando você faz a análise da circularidade, né, é como se você tivesse só aquele segmento. E da cilindricidade você tem análise ali em todo o corpo, né? Em todo o corpo. Só que acontece, quando a gente fala desse contexto da cilindricidade, né, parece até que a verificação ocorre ali em todos os pontos possíveis aí desse plano cilíndrico, né? Só desse elemento cilíndrico, né? Só que na verdade não é assim que ocorre, né? Quando você vai para uma verificação, existem até instrumentos que fazem a verificação de contato contínuo, né? São mais precisos, consequentemente bem mais caros. Mesmo assim, ele faz uma projeção de plano, né? Ele acaba não criando, não tem como de fato ali pegar ali todos os valores, né? Enfim, então, exemplo, você vai para uma medição convencional de uma máquina tridimensional, para você ter esse contexto aí cilíndrico, você precisaria de pelo menos 6 pontos, né? Para ele montar entre esses pontos, aí em contexto aí com o cilindro, montar essa projeção cilíndrica, né? Teria aí essa projeção cilíndrica com esses pontos. Então você precisaria de pelo menos 6 pontos. Lembrando que 3 pontos você vai ter aí um segmento circular, 4 pontos aí você fica com apenas um fragmento, né? Então precisaria de pelo menos 6 pontos para ter esse encadeamento aí de forma precisa do cilindro, né? E a nível de indicação, exemplo, aqui a gente está com tolerância de cilindricidade de 5 centésimos, né? Então você teria que ter pelo menos 6 pontos de medição nesse segmento, né? Vou mudar até aqui a visualização, né? Exemplo, vamos supor que a verificação seja, inclusive, exemplo, esse caso aqui mesmo, né? Ele tem essa parte aqui facetada, né? Como alguns livros trazem, né? Ou fresada, né? Quando você tem um elemento como esse aqui, eu posso fazer uma análise de cilindricidade de todo o corpo? Posso, sem problema nenhum. Exemplo, eu posso fazer a medição em 3 pontos, né? Aqui vai ter o primeiro segmento, eu posso fazer aqui 3 pontos também. 3 pontos aqui. O que acontece? Entre esses pontos, o software ele vai criar o encadeamento, né? O encadeamento cartesiano. Então ele vai criar o cilindro ali de acordo ali com esses pontos. Por quê? Deixa eu colocar ele aqui de frente. Quando você faz essa análise frontal aqui, por exemplo, aqui foi até interessante porque está mostrando aqui os eixos. Quando você faz essa análise aqui, os pontos que ele vai pegando, né, aqui, ele só vai ter como fazer essa formação com base nesse diâmetro, né, ou com base nesse diâmetro ou do raio, né? Então você pode perfeitamente aí fazer uma análise de cilindricidade mesmo com um elemento fresado, né, ou facetado, ou seja lá qual for o processo que eliminou essa parte aí do segmento cilíndrico, né? Então não tem problema nenhum. E a nível de análise, né, significa o seguinte: quando você faz uma medição de cilindricidade, da mesma forma que a circularidade tem essa análise de contexto entre diâmetros, né, da cilindricidade da mesma forma, só que o que vai ocorrer, de vez de ser em um segmento, é em relação a um corpo, né, um corpo cilíndrico, né? Então seria essa medição em relação ao corpo cilíndrico, mas não tem de fato aí muito mistério, é a mesma lógica de verificação, né? A mesma lógica de verificação. O que muda é aquela pergunta, né, de poxa, para que eu vou usar a circularidade se a cilindricidade ela tem essa amplitude maior? É o produto, né? O produto é que vai determinar, né? Se eu tenho um produto que fica muito complexo fazer a medição de cilindricidade, eu posso diminuir a complexidade fazendo a medição de circularidade, né? Da mesma forma que eu tenho um elemento mais complexo, mas que é mais tranquilo fazer a verificação de cilindricidade, eu vou ter uma precisão muito maior a nível de projeto se eu fizer essa medição, ao invés da circularidade, né? Então é basicamente isso. Agora, a medição, né, a nível aí de uma máquina tridimensional, ela vai ser mais trabalhosa, né? Não tem para onde correr porque você vai estar fazendo análise em um contexto de uma peça cilíndrica. Então, quando você vai para essa fabricação, né, da peça cilíndrica, né, enquanto contexto, a verificação ela tem que ser, né, em mais de um segmento. Até como eu tinha comentado ali
na parte de circularidade, né? Se você faz, exemplo, pega um relógio apalpador, né, e faz uma verificação ali de batimento desse cilindro, né, em um único segmento, você vai estar fazendo análise de circularidade, né? Você precisaria ter mais verificações, inclusive também no transcorrer, ou seja, no segmento ali do comprimento do cilindro, para de fato ter essa noção de plano, né? Mas fica muito mais preciso fazer essa medição aí com uma máquina de medir tridimensional, uma máquina de medição tridimensional contínua ou um scanner 3D, tá bom? Voltar lá só para a gente fechar aqui. Então, nesse caso, né, a tolerância aqui de 5 centésimos significa que dentro desse segmento aqui do cilindro, né, ele não pode ter oscilação aí maior do que 5 centésimos, né, levando em consideração o menor diâmetro e o maior diâmetro das verificações. Outro detalhe, a nível de estratégia, é importante definir, né, onde vai ser esses pontos aí de verificação. E quanto maior o comprimento do diâmetro, ou melhor, né, quanto maior o comprimento do corpo cilíndrico, teoricamente você precisaria de mais pontos para ter de fato ali uma precisão. Por exemplo, se eu defino 3 pontos mais próximos dessa face e 3 pontos mais próximos dessa, fica toda uma região ali sem ter pontos físicos específicos para que possa ser projetado o cilindro, né? Então, teoricamente, eu precisaria de pelo menos mais 3 aqui central. E, como eu falei, né, depende muito do comprimento, você vai, dependendo da situação, você vai precisar de mais pontos. Inclusive se o comprimento do cilindro ele for muito alto, pode ser que a medição tridimensional dessa daí não sirva. Em que sentido? A nível de produção, né? Ou seja, ficaria muito complexa a verificação. Então, exemplo, pode ser com gabarito, né, uma matriz para passagem, né, exemplo, um tipo de medição gabarito passa ou não passa, talvez fosse a melhor solução para uma peça com comprimento maior, né? Então, essas estratégias aí, elas estão muito ligadas aí ao controle de qualidade, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente finaliza esse primeiro arco aí, a gente vai finalizar aí com forma de contorno linear, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aqui da parte de sistema de fabricação mecânica, né, especificamente aí para a parte de torneamento, e a gente vai estar fazendo justamente análise, né, análise do que diz respeito à ferramenta de usinagem para o torno, né, ferramenta aí de execução externa para o torno, qual a gente vai estar verificando a questão da condição do raio. As ferramentas de corte, elas possuem na sua extremidade, né, ou seja, sua aresta cortante, né, na ponta ativa, né, como o professor me gostava de falar, ele vai ter justamente um raio, né, de incidência, né, e esse raio ele faz justamente com que se tenha, né, uma sobreposição de material quando não analisado corretamente, né. Se a gente for observar aqui a intersecção dos dois lados da ferramenta, a gente vai ter um espaço aqui em vazio, o qual representa acréscimo de material, principalmente nos cantos vivos das peças, né? Ou seja, se você tiver uma peça que ela venha a ter cantos vivos, esses cantos eles vão ter uma determinada condição. Se a gente for observar em sua extremidade, a gente vai ter justamente um acréscimo de material, e esse material acumulado justamente por causa do raio da ferramenta. Então é importante ter uma análise, né, dessas condições de saída do material, né, onde muitas vezes são necessárias execuções de canais para que venha garantir, né, aí de fato uma perpendicularidade entre as áreas úteis, né, tanto do diâmetro quanto da face subsequente, né. Então as ferramentas elas possuem esses raios, e esses raios eles devem ser considerados para o processo, né. Eles possuem muita importância no que diz respeito aí ao acabamento, condição de acabamento, justamente para que se venha atingir uma determinada rugosidade, mas é importante ficar atento com no processo de usinagem, como é que esse raio ele vai ter, como vai ser o comportamento desse raio da ferramenta durante a execução com base no projeto da peça, né? Então, se você não tiver cuidado com essa condição aqui, você vai ter uma sobreposição de material. E se for algum sistema de vedação, pode ser que ele não venha a vedar perfeitamente, ou se for algum sistema tipo guia, né, ele pode vir a ter algum deslocamento indevido, né. Isso vale tanto para os casos de deposição negativa como positiva também. Exemplo, usinagem para um torno CNC, né, é importante que tenha essa condição do raio da ferramenta para que ela venha compensar e fazer a execução, né, da incidência tanto da face como do diâmetro,
fazendo com que a relação ela venha a ficar com 90 graus de deslocamento, né? Então é importante essa análise do raio da ferramenta para que se tenha uma condição útil aí na fabricação da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!